Olá, queridos amigos, queridas amigas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que neste momento que nós separamos para estudar a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, que o Senhor seja louvado e honrado, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, 26 de abril de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 5, que ela tem como título As Nações, parte 2. E a lição que nós iremos iniciar nessa semana, ela é uma sequência da lição anterior que nós vimos, quando o povo de Israel exigiu de Deus uma monarquia, e o Senhor havia mencionado para eles dos problemas que eles enfrentariam em ter um governo humano, como de fato ocorreu posteriormente. E à medida que os reis iam se estabilizando a sua monarquia, né, eles começaram a se corromper, né, a ter desmandos. E assim o povo da aliança se tornou mundano. E foram assim oprimidos, né, por esses reis, foram dominados. E isto resultou num afastamento de Deus do povo de Israel. E nesta semana nós estudaremos que os problemas do ser humano iniciou lá no Éden, após o pecado de Adão e Eva, quando na humanidade foi colocada assim a natureza pecaminosa e houve uma degradação assim crescente do homem, desde lá do pecado do Éden até nos dias de hoje. E hoje nós temos uma raça bastante caída, que carece do poder de Deus na nossa vida. E essa lição que nós vamos iniciar hoje, que é esta lição aqui, meus amigos, As Nações, parte 2, que você está vendo um desenho ali, né? A Nações, parte 2, e esse desenho que você pode observar aqui, ó, você está vendo aqui uma garrafa, e ali existe uma igreja ali dentro, né? Ali é a igreja remanescente, que ela se criou justamente nessa terra aqui, que é a América do Norte, onde ficam os Estados Unidos. Como ocorreu? Se você olhar aqui, você está vendo um mar revoltoso, né? Esse povo que originou essa igreja remanescente, eles vieram fugidos da Europa após uma perseguição, que eles tentaram ser fiel a Deus. Eles alguns foram mortos, eles tiveram que fugir de lá, da Europa, e através daquele mar revoltoso, eles chegaram até a América do Norte, e lá onde ali nasceu a igreja verdadeira, a igreja que observa os estatutos e mandamentos de Deus na íntegra, principalmente o quarto mandamento. E é esse povo remanescente que surgiu nesse desenho que eu mostrei a vocês. E a lição dessa semana, ela é uma sequência, uma continuidade da lição que nós vimos na semana passada. E se nós refletirmos sobre a história humana, nós somos confrontados sobre dois assuntos. Os problemas causados, né, pela queda de Adão e Eva lá no Éden, que se estendeu até nos dias de hoje, quando nós mantemos essa natureza pecaminosa,
e também o desejo na sequência dos filhos de Deus de querer estabelecer um governo humano para fazer oposição ao Criador do universo. E Deus alertou aos descendentes de Adão e Eva das consequências que ocorreriam nessa vontade deles de estabelecer um governo próprio, deste afastamento que eles estavam querendo colocar uma monarquia, um rei para copiar as nações pagãs vizinhas. E essa escolha do povo de Israel por um rei trouxe muito sofrimento, aflições, onde houve um abuso, né, da monarquia na sua autoridade, e houve muitos enganos, principalmente relacionados à fé realmente das pessoas. E as nações fortes, né, esmagavam sem dó as nações menores, pequenas, e com muita frequência o poder temporal prevalecia sobre a sabedoria e a justiça. E pensando nisto, o responsável pela lição da escola sabatina dessa semana colocou o seguinte verso para memorizar: aqui tem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Está lá em Salmo 46:10. Vejam, nesse texto, o que nós podemos ver é que o povo de Israel, que exigia um rei terreno, passaram a ter sofrimentos desiguais nas guerras e nas monarquias que apareciam, nos reis sequentes, né, em relação a outras nações, porque eles viviam em guerras constantes. E o Deus que eles haviam rejeitado intervém e dá uma mensagem através dos filhos de Corá para eles se acalmarem. É um pedido do Senhor para aquele povo rebelde, porque mesmo eles sendo rebeldes, Deus ama a todos. E Deus quis passar para eles que em tempo de atribulação e guerras, eles deveriam se aquietar e saber que eles têm um Deus poderoso, que Ele é o Senhor de tudo, que diz lá no Salmo 46:10. E assim Deus pede que todos permanecessem tranquilos nos momentos de dificuldades, né? Buscar uma consagração para com Deus e confiar nas suas promessas de um Deus que tudo pode. E olha, existem alguns teólogos assim, bastante desequilibrados, que parecem ser estudiosos, mas algo sem sabedoria, que eles argumentam que Deus desejava a queda do homem. Já pensou? Eles dizem que Deus desejava a queda do homem e que a intenção de Deus é que os humanos experimentassem o pecado e a morte e assim o levassem na pessoa de Jesus na cruz. Vê se pode um negócio desse. Que absurdo, né, amigos? Uma sugestão maligna, uma teologia horrível. E Salomão, que foi um desses reis escolhidos por Israel, ele diz algo com sabedoria, depois de ele passar também uma série de dificuldades, que está lá em Eclesiastes 3,16, que ele diz: no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. Esse é o resultado da monarquia que o povo de Israel quis. E este é o resultado do distanciamento de Deus quando houve a queda que é mencionada ali no livro de Daniel, onde mostra o quanto Deus estava certo e orientava eles para não entrarem nessa monarquia. A exortação a Adão e Eva também no passado, né, onde Deus mostrou para eles não comerem da árvore do fruto do bem e do mal, e eles acabaram desobedecendo. E a divergência ao povo de Israel deu uma sequência de tudo isso, nessa rebeldia, nessa desobediência. E eles queriam monarquia. Eles queriam, sim, um governo terreno, um rei terreno. E esse afastamento colheram frutos bastante amargos, né, devido ao pecado, onde no reinado era
era pecadores dominando pecadores. O Deus do povo de Israel, que exigia a monarquia, porque o povo ficou assim obcecado que queria monarquia, mas porém esse Deus, ele é o mesmo Deus de Jacó, de Abraão, de Lutero, que ele nos diz: farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro, que está lá em Zacarias 13:9. Muitos de nós estamos assim dispostos a dizer que nós somos cristãos, vestirmos-nos como cristãos, mas nós não estamos dispostos a passar por provações por amor a Jesus. E alguns fazem que nem o povo de Israel, trocam de governantes terrenos e ainda perdem a salvação. Aceitam a ser obedecidos por homens terrenos e deixam de obedecer a Deus. E nessa semana nós examinaremos diariamente, com bastante detalhes, os problemas ocorridos pelo pecado do Éden e o infeliz desejo do povo de Israel de querer um governante terreno que os orientavam para o presente, mas estavam rejeitando o governo de Deus, que era para o sempre, para a eternidade. Nós teremos estudos assim diários, assim, bastante aplicados dessa lição, As Nações, parte 2, onde nós abordaremos também outros assuntos como: o Éden era uma sala de aula, um aprendizado para todos. O casal criado por Deus, ambos, para obterem realmente conhecimento, era uma sala de aula, E Deus ordena a Adão e Eva que eles pudessem comer de todos os frutos daquele lugar. Porém, da árvore do bem e do mal, o primeiro mandamento, ele dá uma proibição. Mas por que Deus fez isso para os primeiros pais? E por que era tão importante ele fazer esta proibição? A resposta está ali em Gênesis capítulo 2, versículos 9 até 17. Durante o período no cativeiro babilônico, Deus apresentou, através do profeta Daniel, algumas descrições convincentes do relacionamento entre o seu povo e os reinos do mundo. Mas que verdades nós aprendemos com essa profecia de Daniel? Nós veremos em estudos diários na semana, que está lá em Daniel capítulo 2, versículos 31 até 35. O profeta Daniel tem uma visão que ele observa assim, alguns movimentos e mostra bestas que subiam do mar. Mas que lições nós tiramos dessas bestas para acontecimentos futuros? A resposta está lá em Daniel capítulo 7, versículo de 1 a 3, que nós veremos com detalhes nessa semana. As imagens da terra e do mar na Bíblia, que são assim apresentadas nas profecias como símbolos, são bastante instrutivos para nós cristãos. Como esses símbolos são usados e como nos ajudam a compreender as profecias, nós saberemos em estudos diários na semana, que está lá em Apocalipse capítulo 12, versículos 15 e 16, e também Apocalipse 13, versículos 1 e 11. A igreja remanescente que observa os estatutos e mandamentos de Deus, ela nasceu lá no novo mundo, um novo país que surgiu de protestantes fugidos lá da Europa e que se localizaram ali nos Estados Unidos da América. Para onde eles fugiram, no passado, de perseguições. Isso aconteceu lá no século 17 e 18. E eles foram para as Américas justamente para terem uma liberdade de religião. E o livro do Apocalipse descreve o nascimento desse movimento remanescente.
Ao observarmos os símbolos das nações, terra e mar, quais são os princípios nesses símbolos? Nós veremos com respostas bastante claras nessa semana, que nós estudaremos, que a resposta está ali em Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 até 11. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, a salvação só vem através de Jesus. E quando você aceita plenamente, obedecendo os estatutos e mandamentos com sinceridade, você passa a ganhar um presente de Deus que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, que ele, Jesus, deu sinais de estar se aproximando, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá perseguições. Você estará no céu. Você terá uma grande oportunidade de participar de uma grande festa da bodas do Cordeiro, ou seja, do casamento de Jesus, o noivo, com a noiva, que é a igreja que somos nós. Numa cerimônia fantástica, meus amigos, onde você terá a oportunidade de estar assim, face a face com o Senhor Jesus. Já imaginou? Que alegria, que satisfação! Você sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.